Apesar, não é, de abordagem rogeriana, né, e a gestalterapia serem abordagens estritamente fenomenológico-existenciais, né, porque são abordagens que se fundamentam numa epistemologia e numa ontologia fenomenológico-existencial, né, é importante nós distinguirmos, não é, que uma coisa são as escolas de fenomenologia, ou mesmo de existencialismo, né? Uma coisa é a fenomenologia do Husserl, do Brentano, do Heidegger, do Sartre, né? Do Merleau-Ponty, né? E uma outra coisa é a vivência fenomenológica, né? Frequentemente se cria uma confusão em torno dessa relação entre escolas de fenomenologia, né, e a vivência fenomenológica. As escolas de fenomenologia são escolas que tematizam a vivência fenomenológica. Não são os grandes especialistas na vivência fenomenológica. Os grandes especialistas na vivência fenomenológica são os seres humanos, não é? Quer dizer, a vivência fenomenológica é a vivência de todo e qualquer ser humano. A vivência ontológica de todo e qualquer ser humano. E há milhões de anos que os seres humanos vivenciam fenomenologicamente, criam a si mesmo e criam o mundo de modo estritamente fenomenológico, de modo ontologicamente fenomenológico, sem precisar das escolas de filosofia fenomenológica para que façam isso, né? Eles são os grandes especialistas, né, na vivência fenomenológica e na criatividade que é intrínseca à vivência fenomenológica existencial, né? Não há como fazer confusão em torno disso. Uma coisa é a vivência fenomenológica de todo e qualquer ser humano. Outra coisa são as escolas de fenomenologia que tematizam em sua filosofia esta vivência fenomenológica, né? De um modo que a gente entende muito claramente, né, que é meio absurdo esse culto que existe das escolas de fenomenologia como um pressuposto para você compreender fenomenologicamente, atuar fenomenologicamente, né? Uma coisa são as escolas de fenomenologia, outra coisa é a vivência fenomenológica, existencial e dialógica, que é o feijão com arroz da existência de qualquer ser humano, né? É muito particular nesse sentido a posição do Rogers e do Peirce, né? Porque o Rogers e o Peirce não se interessavam por escolas de fenomenologia. Eles nunca iam atrás de escolas de fenomenologia, né? Ou esperavam o parecer de escolas de fenomenologia para desenvolver a sua metodologia estritamente fenomenológico-existencial. Né? O Rogers e o Peirce, ao invés de se dirigirem ou de esperarem pelas escolas de fenomenologia, o Peirce e o Rogers se interessavam diretamente pela vivência fenomenológica das pessoas, pela vivência fenomenológica existencial da dialógica com as pessoas, né? E assim eles constituíram um método de psicologia e psicoterapia, né? Eu não quero com isso dizer que as escolas de fenomenologia não são importantes, de modo algum, né? As escolas são importantes, apenas elas não são primárias nesse processo. O que é primário é a própria vivência, né? E nós podemos dizer, inclusive, que não obstante terem criado escolas de psicologia e de psicoterapia fenomenológico-existencial sem os pressupostos das abordagens fenomenológicas existenciais, né? O Peirce e o Rogers
sofreram limites por causa dessa posição, né? Justifica-se a posição deles de privilegiarem a vivência fenomenológica, não as escolas de fenomenologia. Mas um conhecimento, uma consideração pelas escolas de fenomenologia, né, permitiria a eles, talvez, desenvolverem melhor as suas referências teóricas, os seus quadros teóricos. E, de alguma forma, nós não podemos deixar de dizer que as escolas de fenomenologia, principalmente o que a gente poderia dizer assim, uma fenomenologia gestaltificativa, tiveram influência sobre o Peirce e o Rogers, né? Então, feito esse adendo, é importante a gente dizer que as escolas de fenomenologia têm a sua importância, né? Apenas precisam ser consideradas e colocadas no lugar devido delas, porque há muita tentativa de manipulação, como se o conhecimento da fenomenologia fosse conhecer sobre Heidegger, ou sobre Russell, ou sobre Merleau-Ponty, né? Quando não é isso, né? As teorias, as filosofias, né, das escolas de fenomenologia podem ser importantes, né? Mas não são primárias, não substituem a vivência, né? E aí nós encontramos o Brentano, né, que desenvolveu a tradição fenomenológica moderna, né? E principalmente a perspectiva dele recuperada ao Aristóteles, né? De entender a fenomenologia como um empirismo da consciência, né? Evidentemente um empirismo intencional, um empirismo da ação, né? Um empirismo do modo de sermos da ação, e não um empirismo da consciência explicativa, né? Mas quando o Brentano, né, circunscreve a fenomenologia a esse empirismo da consciência compreensiva, da consciência gestaltificativa, né, o Brentano diz talvez a última palavra em termos de influência de escolas fenomenológicas. Porque a partir daí a grande questão é a vivência desse empirismo da consciência como fenomenologia. A fenomenologia é exatamente isso, a vivência do empirismo da consciência. E isso é o que é substancial em termos de fenomenologia, né? O Heidegger, né? O Heidegger, inclusive, o Russell, né? Merleau-Ponty, né? O Sartre, evidentemente que eles têm a sua importância, né? A obra deles é uma obra que tem um lugar no desenvolvimento de uma postura fenomenológica, de uma atitude fenomenológica, né? Mas tem limites muito sérios, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que é mais fácil encontrar chifre em cabeça de cavalo do que encontrar Rogers e Peirce na fenomenologia do Russell, né? A fenomenologia do Russell não é uma fenomenologia existencial, né? A gente quase que pode dizer assim, é uma fenomenologia contra-existencial, né? Na medida em que a fenomenologia do Russell é uma fenomenologia eidética, seja lá, né, com que qual seja o valor que isso tenha, né? A gente precisa entender que a fenomenologia do Russell é um atentado, né, violento à ação. Quer dizer, é um sofisticado mecanismo de interrupção e de aprisionamento da ação, né? Quando toda fenomenologia existencial, ela se funda eminentemente na ação, né? E a ação, como vir a ser de algo que não existe e que se constitui fenomenologicamente, como compreensão e como musculação, né? A ação precisa ser explicitada antes que ela seja compreendida ou durante a sua compreensão, né? Se nós fazemos uma interrupção da ação, nós interrompemos o próprio processo fenomenológico. A partir daí, falar de fenomenologia é história de carochinha, né? É história de carochinha, porque, na verdade,
toda a questão da redução, toda a questão da idética, né, que é própria fenomenologia do Husserl, é uma forma de interrupção da ação. Isso eu acho que é evidente, né? E nós poderíamos, né, recordar, né, um verso do Ferreira Goulart, que ele diz assim, quando o poeta diz algo, ele diz para saber o que é que quer ser dito, né? Quer dizer, a ação não pode ser interrompida para ser conhecida, né? O conhecimento da ação se dá no desdobramento do próprio ato e não na introdução de um procedimento arbitrário, né? Supostamente, né, sobre o pretexto de compreender o próprio ato, né? Daí que a gente pode dizer, né? É mais fácil encontrar chifre em cabeça de cavalo, né, do que encontrar Rogers e Peirce em Husserl, na fenomenologia e idética do Husserl, né? Por outro lado, ainda que na medida em que Rogers e Peirce, né, façam uma fenomenologia eminentemente e estritamente existencial, né, nós não podemos identificar a fenomenologia existencial que está presente na abordagem rogeriana e na Gestalt, né, nós não podemos identificar com Heidegger. Se costuma dizer, não é, que o Husserl faz uma fenomenologia eidética que não é existencial, né, mas que o Heidegger faria uma fenomenologia existencial. É preciso entender o que o Heidegger chamava de existência, né? E, em particular, é muito importante entender o compromisso político nazista, não só do Heidegger, né, em termos de sua biografia, mas da fenomenologia do Heidegger. E o quanto o conceito de existência no Heidegger está comprometido, né, com a sua perspectiva nazista, né? Na medida em que ele politizou, né, a ontologia, né, ele comprometeu profundamente o conceito de existência, né? Então, é uma tarefa para nós outros desvendar algo que se encontra profundamente tematizado e estudado de um modo muito sério, né, no livro do Emmanuel Faye, né, que se chama Heidegger, a introdução do nazismo na filosofia, né? E no âmbito dos estudos alentados do Emmanuel Faye, né, sobre o nazismo do Heidegger, sobre a introdução, né, do nazismo, né, na filosofia do Heidegger, né, que nós possamos, né, entender, né, como foi substancial, como foi profundo o compromisso do Heidegger com o nazismo, né, e com a introdução do nazismo em sua fenomenologia, né? Então, na verdade, quando nós falamos de uma fenomenologia da existência, né, é muito precário pensar que quem faz essa fenomenologia da existência é o Heidegger. Na verdade, segundo o estudo do Faye, que é um estudo que não pode ser desprezado muito facilmente, né, o Heidegger, na verdade, foi um grande ideólogo do nazismo, né, e a sua filosofia esteve a serviço da ideologia nazista e do processo racista e genocida do nazismo. O Heidegger foi um grande ideólogo do nazismo, né? Então, nós ficamos meio no mato sem cachorro, né? Porque, na verdade, né, a abordagem rogeriana, né, e a Gestalt são fenomenologias existenciais, né? Não é efetivamente no Heidegger que nós vamos encontrar uma tematização fenomenológica da existência, uma existenciologia, né? Então, resta-nos a nós outros, né, vivenciar, né, a experiência pessoal, dialógica, interindividual
intergrupal, não é, da fenomenologia existencial, não é, e pensarmos com relação a isso e desenvolvermos novos referenciais com relação à fenomenologia da existência, né? E, evidentemente, contar com a contribuição de muitos autores, né, que escreveram sobre o tema, com limites, né, mas também de um modo extremamente profícuo, de um modo extremamente criativo, desde Nietzsche, por exemplo, desde Dilthey, por exemplo, desde a tradição hermenêutica anterior ao Heidegger, né, até os fenomenólogos modernos, né, que podem contribuir de um modo criativo, produtivo, importante para uma compreensão da fenomenologia da existência. Né? Mas, evidentemente, nada substitui a vivência fenomenológico-existencial em termos de aprendizagem e de prática de uma fenomenologia existencial como ela é inerente à abordagem gestáltica e à abordagem rogeriana.